1 de João 4:10. Nisto está o amor. Isso, os irmãos estão acabando de procurar. 1 de João, capítulo 4, verso 10. Vamos ler o 9. Começar do 7, vai. Pronto. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga: Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, que a porta lá de cima é fechada. Nisto está o amor, que a porta ali das crianças é fechada. Glória a Deus. Chegou a palavra de revelação. De novo, 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Nisto está o amor, ou nisto consiste o amor. Esta é a definição do amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou sacrifício que afasta a ira de Deus pelos nossos pecados. Glória a Deus. Amém, irmãos? É fácil pregar essa mensagem? Tem mensagem que é muito fácil pregar, especialmente aquelas mensagens que causam uma expectativa. Eu percebo quando nós estamos falando sobre o Apocalipse, gera uma expectativa. Quando se fala da besta, quando se fala do anticristo, quando se fala da grande tribulação, quando se fala dos 7 selos, das 7 estrelas. Mas quando a gente fala do amor de Deus, parece que fica mais difícil pregar. Por uma razão muito simples. É mais difícil pregar daquilo que se acredita, se tem conhecimento. Pergunta para alguém no meio da rua, bêbado, caído, lá fedendo, e você diz assim para ele: meu amigo, Deus quer te fazer seu filho. A resposta dele vai ser: mas eu já sou filho de Deus. Parece que não combina o que ele tem na mente com a realidade, mas ele acredita naquilo. E eu quero, irmãos, profetizar aqui nesta noite, que o Senhor vai nos trazer uma revelação mais profunda acerca do que o amor de Deus significa. E você não vai ter mais um conceito natural de amor, mas você vai ter um conceito sobrenatural por meio da revelação da palavra de Deus. Se alguém crê nisso, pode dizer amém? Alguém gostaria muito que o seu irmão tivesse muita revelação sobre isso? Quem honestamente gostaria que o teu irmão tivesse até mais revelação do que você nesta noite? Tem um bom grupo, né? Então fique em pé todo mundo, não é? Aleluia. Irmãos, hoje vai ser mais uma daquelas mensagens que eu sei onde é que vai começar e não sei onde é que vai terminar. Porque eu não fiz esboço. Tinha algo diferente no meu coração, mas nós estamos aqui desde as 11 da manhã, um dia tão especial. Foi assim, não é aquele encontro com Deus que nós fazemos todo mês, hoje começa às 9, mas hoje a gente fez um encontro especial, um encontro diferenciado, e no meio da tarde o Senhor colocou algo no meu coração,
Então, por isso que eu não tenho esboço, os líderes vão anotando aí para depois compartilhar nas células, para que os irmãos que estão aqui nos visitando, esta é uma igreja em células, não é uma igreja que tem células, nós funcionamos a partir das células, os adultos, jovens, adolescentes e crianças se reúnem semanalmente, uma vez por mês, uma vez por semana, para mastigar aquilo que é compartilhado no domingo, e não somente isso, para ter um momento de comunhão, um momento de edificação, um momento de crescimento. Então nos reunimos aos domingos, nesse culto chamado de celebração, nos reunimos às terças-feiras para crescer na palavra de Deus com os nossos cursos bíblicos, nos reunimos às quintas-feiras e sábados nas células, sexta-feira nós temos a nossa vigília de fogo. Então, 10 horas da noite nós estamos aqui às sextas-feiras, não sei se ainda teremos essa sexta por conta do batismo pela manhã, possivelmente não, e enfim, quando eu disser aqui para você que é novo, né, o que acontece na célula, a célula é um grupo que se reúne nas casas no decorrer da semana, tem um líder, tem uma equipe trabalhando, e ali os irmãos prosseguem na edificação. Amém, irmãos? Se você tem dúvida do que é isso para valer, venha para a célula, venha experimentar algo novo para a sua vida. Alguém aqui é edificado na reunião de célula? Alguém aqui? Tem bastante gente que é edificado. Eu também sou muito edificado. Irmãos, o apóstolo João, a história da igreja conta que ele foi o discípulo que viveu mais tempo. No decorrer da história da igreja, logo de cara, Tiago é morto por Herodes, depois Pedro é morto em Roma, de cabeça para baixo, depois Bartolomeu é esfolado na Rússia, depois Tomé sofre um martírio, também no sul da Índia, e assim por diante, todos martirizados, exceto João. João tinha algo na vida dele, tentaram matá-lo mais de uma vez. Numa das tentativas, o jogaram num caldeirão de óleo quente. Como o caldeirão não aceitou, porque ninguém vai viver menos do que o Senhor estabeleceu. Uma coisa maravilhosa. O caldeirão de óleo quente, fervendo, precisou devolvê-lo, porque ele ainda tinha que escrever as revelações do Apocalipse, que nós mastigamos para valer, glória a Deus. E João, depois da experiência de ser lançado no tacho de óleo quente e de ser devolvido, cuspido de volta, ele é exilado numa ilha chamada de Pátimos, e ali eles têm as revelações profundas do Senhor, e tudo aquilo que já deveria ter acontecido, já aconteceu, conforme as predições e apocalípticas de João, combinadas com a de Daniel e dos demais profetas, do que Jesus disse, tudo na palavra tem se cumprido, e Jesus está para voltar. E Jesus está para voltar, glória a Deus por isso, irmãos. E a história diz que João, depois que sai da ilha de Pátimos, depois de trazer as revelações do Apocalipse, já com mais de 90 anos, ele vai para a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, ele ia congregar com os irmãos, seria como um pastor auxiliar. Aquele tiozinho, amém, irmãos? Glória a Deus pelos tiozinhos. Que é uma igreja muito jovem, só tem uns 2, 3, mas eu vou chegar lá. E João chega na igreja de Éfeso, uma daquelas que ele tinha escrito pela revelação do Senhor, nas 7 cartas do Apocalipse. A primeira carta que ele escreve é exatamente para a igreja de Éfeso, e a igreja que ele iria depois congregar na sua parte final de vida. Lá a profecia para Éfeso é que era uma igreja valente, trabalhadora, mas tinha algo contra ela, que tinha perdido o primeiro amor.
Aí João vai, congrega com os irmãos e faz um tratado do amor, que são as suas três cartas, primeira, segunda carta e terceira de João. E aí ele vai trazer um pouco mais mastigado o que é o amor. Nisto nós conhecemos o amor, que Deus nos amou. Glória a Deus por isso. Essa é a revelação de João. Eu vou ler de novo. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma palavra muito poderosa, irmãos. É por demais poderosa. Eu vou te adiantar por quê. Porque existem muitas pessoas frustradas e cansadas porque acreditaram no seu amor por Deus. Acreditaram no seu amor por Deus. Mas não receberam como deveria o amor de Deus por ele. Eu vou repetir. Eu gosto do silêncio no auditório. Alguns acreditam que por aquilo que fizeram para Deus, mereciam uma sorte melhor na vida. E quando vêm as angústias, as tribulações, acabam por sucumbir. Porque estavam fiados, estavam acreditados, estavam confiantes no seu amor por Deus, naquilo que ele fez por Deus, ou pela obra de Deus. Mas João está dizendo aqui, ô meus filhos, nisto conhecemos o amor. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Jesus gasta ou investe mais de 3 anos pregando para as multidões, pregando para os seus discípulos, pregando para toda sorte de gente. E nesses 3 anos e meio, o Senhor conclui, na oração sacerdotal que ele faz, no capítulo 16 de João, ele conclui, Senhor, eu os amei. Eu os amei. Quando Jesus está dizendo assim, eu os amei, ele estava referindo aos seus discípulos. Clamava para que aqueles discípulos amados estivessem dentro da unidade. Mas ele disse assim, eu os amei. Quando Jesus diz assim, eu os amei, significa que os 12 discípulos foram amados numa mesma medida. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele não tem filhos melhores, Ele diz que amou a todos, indistintamente. Glória a Deus por isso. Andei com eles, Pai, esses que o Senhor me deu, eu os amei, eu os guardei, eu os cobri. São dos textos mais poderosos e ricos de intimidade que eu vejo nas Escrituras, meus irmãos. Quando Jesus está ali dando relatório final da missão para o Senhor, dando para o Pai. Então veja, irmãos, como é muito interessante. Jesus diz que amou a todos. Mas uma coisa, isso vocês concordam que é absolutamente verdadeiro? Alô? Tem crente aqui? Tem chance de Jesus ter tido preferência? Alô? Às vezes os pais dão mancadas e preferem um filho ao outro. Alguém hoje à tarde aqui falou, sabe, filho do meio é um problema. O pai gosta do último, a mãe do primeiro, eu fiquei no meio, não é? Eu também fui filho do meio por muito tempo.
Às vezes a disputa por amor de filhos que são emocionalmente frágeis, ficam disputando amor. E há pais que realmente erram desgraçadamente. Há pais que amaldiçoam filhos, falam palavras de maldição, você não vai dar nada mesmo, você aí, meu Deus do céu, tem tanto absurdo por aí. Mas numa família equilibrada, os pais já amam indistintamente os filhos. Quanto mais nosso Senhor, quando Ele diz assim, eu os amei. Amém, irmãos? Então o investimento do Senhor em amor foi denso, foi pesado, foi intenso, e Ele amou o tempo todo. Glória a Deus, irmãos. Mas veja que interessante. Apesar de serem os 12 que receberam a maior carga de investimento do Senhor, as multidões receberam peixe, as multidões receberam pão, as multidões receberam cura no atacado e no varejo. Glória a Deus por isso. Tem texto que diz que aquele dia o Senhor curou todos da multidão. Imagina o Senhor chegou assim nervoso. Hoje eu vou curar todo mundo. Não é? E curou todo mundo. Em Nazaré ele não pôde curar porque existia o espírito de incredulidade. Mas o Senhor derrama sobre os 12, sobre aqueles que ele passava as noites juntos, entrava no barco juntos, ia para o outro lado, expulsava demônios juntos, equipava os meninos, ensinou a orar, ensinou os meninos a expulsar demônio, ensinou a exercer autoridade, ensinou a amar pela vida dele de amor, ensinou a ter paciência e sabedoria. Amém, irmãos? Que coisa poderosa. Quando temos discípulos e podemos investir na vida deles. Dentro daquele amor, repreendeu os rapazes. Ei, que conversa eu estou ouvindo aí? Que conversa eu estou ouvindo aí? Quem é que vai assumir a caravana aqui? Ó meninos, o negócio é o seguinte, quem quiser ser o maior, que sirva. Outro dia o Pedro chegou ali cheio de empolgação, porque tinha acabado de ter uma revelação. Ei, o que os homens estão dizendo que eu sou? Ah, uns estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias. E eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. E Pedro levanta cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh Pedro, eu quero te dizer que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai do céu, foi o Espírito de Deus que te revelou. Glória a Deus. Aí o Senhor no momento seguinte fala assim, mas tem o seguinte, agora eu vou ser preso, não é? Agora eu vou ser preso, as autoridades vão me aprisionar, vão me espancar. E aquele mesmo Pedrão toma a palavra e fala assim, Senhor, de jeito maneira, nem que a vaca tussa. Ainda se fala esse vocábulo? Fala. Os tiozinhos falam. Vocês ficam me tirando. O Pedrão fala assim, mas nem que a vaca tussa. De jeito nenhum. O Senhor amava tanto a Pedro que precisava expulsar o demônio dele. Eu amo quando alguém está expulsando demônio aqui de discípulo. De vez em quando a gente expulsa demônio aqui de discípulo. Sai demônio do coitadinho. Não é? Esse é o demônio que mais comum nos nossos dias. Ninguém disse amém. Todo mundo ficou, será que sou eu? Jesus vai lá, para trás de mim, Satanás. Isso é muito amor. Está vendo o demônio querendo se andar com o cara, vai lá e expulsa o demônio da vida dele. Glória a Deus por isso, irmãos. Então Jesus amou intensamente. Mas olha que interessante, dona G, ou Mena. Olha que interessante. Jesus, então, vocês estão comigo, irmãos, que não existe o menor risco do Senhor
ter amado com algum tipo de discriminação? Acho que vocês não entenderam. Alô? Vocês estão comigo que o Senhor Jesus amava a todos por igual? Intensamente. Amém? E se deu por todos eles? Glória a Deus. Às vezes a multidão queria... Um dia a multidão quis dar o trono para o Senhor. Depois que multiplicou pão e peixe, os caras vieram com o tapete vermelho para coroá-lo. Mas Jesus deu uma olhada para a multidão, deu uma olhada para os 12. Ou eu fico com a multidão, ou eu fico com os 12. Ou eu fico com a glória dessa terra, ou eu fico com a cruz. E ele preferiu a cruz e os discípulos. Senão a gente não estaria aqui hoje à noite. Glória a Jesus. Mas Jesus então amava profundamente os 12. Mas olha que interessante. Cada um recebeu esse amor em certa medida. E a pergunta aqui desta noite é: com que medida você tem recebido o amor de Deus para a sua vida? Porque isso vai determinar o teu futuro. Isso vai determinar o jeito que você vai viver. Isso vai determinar a sua vida. Porque foi exatamente isso que aconteceu com cada um dos discípulos. A resposta que cada um deu ao amor recebido determinou as suas vidas. Determinou o rumo. Determinou as conquistas, as derrotas. Irmãos, vocês estão comigo? No sentido de que o mesmo amor que Jesus deu a João, que reclinava a cabeça no peito do Senhor, era o mesmo amor que ele dava para Judas. Alô? Eu vejo aqui dúvidas no auditório. Judas foi aquele que traiu o Senhor. Traiu ainda vendendo. Quantas moedas de prata? 30 moedas? O hino do Otoniel e Uziel. Vocês não vão ficar zoando. Tem aqui uma meia dúzia que sabe o que eu estou falando, mas eles não vão se manifestar. Né? Talvez uns 3 ali. 30 peças de prata. O irmão Nelson sabe. Você vai procurar no YouTube, o que você vai achar? Otoniel e Uziel. Vamos lá, queridos, vocês estão comigo? O mesmo amor para aquele discípulo suave, possivelmente um dos mais jovens, que era João, reclinado. Toda a experiência profissional de João consistia em consertar redes, enquanto seus irmãos pescavam. Aquela mão de consertador de rede, reclinado aqui. E o Senhor já sabia exatamente que um o trairia. É Salmo 22, irmão Nelson? Onde está muito? Salmo 22, está claro a traição do Senhor, não precisa ler não. O Senhor já sabia pelas escrituras que um ia traí-lo. E ele sabia claramente quem era o trairão. Mas você não tenha dúvida, filho. Quando o Senhor diz que amou a todos, ele amou João e Judas na mesma intensidade. Glória a Deus por isso. Agora, entre João e Judas, vamos colocar Pedro. Eu já falei sobre isso e vou repetir. Quem que era mais chegado de Jesus? Judas ou Pedro? A palavra de Deus diz que o Senhor trabalhava com as multidões.
Depois de trabalhar com as multidões, ele discipulava os 12, mas dentre os 12 tinham 3 ainda mais próximos. No Monte da Transfiguração, quando o Senhor recebeu glória, quem estava lá eram os 3. Quando o Senhor já disse nesta noite, foi ressuscitar a filha de Jairo, quem subiu na casa foram só os 3. E assim por diante. Então você há de convir comigo, que Pedro, que estava entre os 3, era mais chegado do que Judas. Porque Judas ficava lá na tesouraria. Mas a palavra de Deus diz, irmã Raquel, que tanto Judas traiu o Senhor, vendendo por 30 moedas, como Pedro traiu o Senhor. Pedro não pôs dinheiro na parada, mas pôs reputação. Agora, o que eu te pergunto? O que dói mais? Traição de quem está mais longe ou de quem está mais perto? É de quem está mais perto. Os 2 traíram o Senhor. Judas e Pedro. Mas eu quero te garantir, meu irmão, o mesmo amor que o Senhor investia na vida de João, era o mesmo amor que ele investia na vida de Pedro e também na vida de Judas. Se alguém concorda, pode dizer amém? Se alguém não está entendendo nada, pode dizer misericórdia? Aleluia. Então estamos avançando bem. Sabe, irmãos, quem não tem revelação de que nisso consiste o amor, não que nós o amamos, mas que Ele nos amou. Quando falta essa revelação, nunca o que ele receber de pessoas será suficiente. Nunca será suficiente. Tu sempre se colocará no lado credor. Alguém precisa me abraçar. Alguém precisa ter consideração por mim. Alguém precisa ver que eu existo. Como é um irmão muito precioso, ele me confrontou honestamente, dentro do nível de revelação que ele tinha. Eu disse para ele, meu irmão, que bom que você abre o seu coração. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, depois do apóstolo Paulo, em consonância com o mesmo ensino de João, na mesma tônica, quando ele está definindo o amor, que ele diz que o amor não busca o próprio interesse, o amor não é egoísta, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É maravilhoso saber que quando Paulo vai concluir, ou antes de concluir essa carta, ele diz assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, andava como menino, mas logo que cresci, deixei das coisas de menino. Quando eu era do tamanho da Carol e da Mirelle, que vai ser apresentada na próxima semana, é uma profecia, não é? Vamos desincubar, amém, irmãos? Quando eu era criança, quando eu era bebê, eu precisava de proteção. O Vitor está no colo do vô, as crianças estão ali recebendo leitinho. Mas logo que cresci, eu entendi
que o amor consiste em que eu fui amado por Deus. E agora eu que vou amar os meus irmãos, eu que vou estender o meu abraço para os irmãos, eu que vou chegar junto deles, eu que vou dar a vida pelos meus irmãos, porque agora eu cresci. Pergunta para o teu irmão, você já cresceu na fé, meu irmão? Você já cresceu na fé? Por que os irmãos não perguntam para o outro? Pode perguntar, não dói não, olha para o irmão assim. Quantos querem ser meninos na fé aqui, dizem amém? Quantos querem ser crescidos na fé aqui, dizem amém? Irmão, isso é tão fundamental. Isso é tão fundamental para você viver. Se você não acreditar no amor de Deus, marido, a sua esposa nunca será suficiente. Nunca será. Nunca será. Ela nunca vai querer fazer sexo na intensidade que você gostaria. E a razão é porque você não se sente amado por Deus. E você deposita toda a sua necessidade numa mulher. As mulheres querem a atenção do marido. Ai dele quando ela arrumar o cabelo e ele não fazer o comentário. Mulher, para de depositar toda a tua confiança no seu marido. E é hora de você se sentir amada por Deus. Ô jovens queridos, eu vos escrevi porque sois fortes. E já vencestes o maligno. Sabe que o teu amiguinho aí do lado nunca vai ser suficiente para te amar? Nunca será. Se você não se sentir amado por Deus. Se você não tiver clareza que você é muito amado por Deus, você vai pôr cobranças e cargas na vida dos teus irmãos. E você sabe o que é terrível, irmãos? Porque aquele que é carente do amor de pessoas, ele tem muita dificuldade, porque ele é infantil, de entender que o irmão que está aí do lado é tão complicado quanto você. Um dia que é preto, outro dia que é azul. Um dia quer viajar para o Rio, outro dia quer ir para Minas. Um dia quer fazer engenharia, outro dia quer fazer gastronomia. Um dia quer tomar trem, o outro quer tomar metrô. Um dia quer tomar coca, outro dia não sabe se é Fanta. Depois que eu comprar a coca, acho que deveria ter comprado a Fanta. Compra o contra filé, mas quando chega em casa, por que eu não trouxe o patinho? Não é? Compra o frango, que agora está mais barato, mas eu queria mesmo o peixe. Tem alguém complicado aqui nesse auditório? Tem alguém? Ah, tem gente complicada aqui. Mas o infantil, ele esquece o quão complicado ele é. Aí ele joga toda a carga para o outro. E sabe qual que é a dificuldade? Ele é rancoroso. Ele é rancoroso, melindroso. E tem dificuldade em perdoar. Isso não se parece com Jesus. E a glória do cristão é Cristo em nós. Cristo em nós. Isso não parece com Jesus, porque o nosso Deus é pronto a perdoar e tardio em se irar. E a pessoa então passa a ser muito breve, muito rápida para se irar, e muito longa para perdoar. E tem que ser exatamente o contrário. Pronto para perdoar, tardio em irar-se. Fala isso para o teu irmão, pronto para perdoar, tardio em irar-se. É maturidade.
Os exemplos te ajudaram a entender a mensagem dessa noite? Alô? Os exemplos estão te ajudando a entender a mensagem? Mas olha que interessante. 12 apóstolos, seriam os discípulos, seriam depois os apóstolos. Os 12 são intensamente amados. Na mesma medida que o amor de Deus está disponível para mim e para você. Porque a palavra de Deus diz que a graça foi derramada, e a graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa, porque a graça veio, a lei foi dada, mas a graça veio, e a graça é Cristo, e Cristo foi derramado, glória a Deus por isso. Agora você só tem um jeito de receber Cristo, como é que é? Diga pela fé. Se você crê, você tem como receber. Se você crê na salvação, você tem como recebê-la. Se você crê que você foi feito justiça em Cristo, você tem como receber. E se você crê que você é muito amado por Deus, você tem como receber esse amor. Glória a Deus. Quando eu recebo a salvação pela graça, não é? Quando eu recebo salvação pela graça, eu sei que o diabo já não tem mais poder de me acusar, ainda que ele vai tentar. Quando eu recebo a justiça de Cristo, meu Deus do céu, eu sei que eu estou guardado nele, glória a Deus. Mas quando eu recebo o amor, irmãos, eu vou viver tão bem com meus irmãos. Fundamental para que se opere o espírito da unidade no nosso meio. Eu vou amar o meu irmão por uma única razão, eu estou cheio do amor de Deus. Alguém merece a graça de Deus aqui? Não, ninguém merece. Para você não ter risco de errar, não é? Ninguém merece a graça. Por isso é de graça. Glória a Deus. Alguém merece a graça para ser justo? Não, ninguém merece. Por isso que Deus dá de graça. Alguém merece o amor de Deus? Também não merece. Por isso que Deus dá de graça. De graça recebestes e de graça. Diz uma palavra para o teu irmão aí. Não é de romance, não. Não é de romance. Diz uma palavra de crente maduro para ele. Se precisar, eu vou morrer por você. Aí você está dizendo, esta é uma palavra de amor. Você tem coragem de dizer isso para o seu irmão? Se precisar, eu vou morrer por você? O povo está meio assim, não é? Essa é uma palavra... Meu Deus. Meus irmãos que intentam liderar, líderes em treinamento e outros irmãos, presta atenção, filho. Se você tiver agenda própria, você não pode liderar. Se a tua agenda estiver acima das ovelhas, você não pode liderar. Se você se preserva muito, você não tem como liderar. Fica como ovelha, que você é uma ovelha muito querida. Porque a palavra de Deus diz, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Aquele que decide servir a Deus, servindo os irmãos, tem que saber que ele tem que morrer para ele mesmo, para esse mundo, para poder se multiplicar. Alguém recebe essa palavra? Mas isso é só para discípulo, essa não é palavra para membro de igreja, para ovelhão. Né? Se você quiser ser um ovelhão, você é muito bem-vindo como ovelhão. Nós temos ovelhão aqui, ovelhinha e discípulos, né? O discípulo é aquele que avança. É aquele que nega a si mesmo, toma cruz, mas para você batizar, você não precisa ser discípulo. Basta crer que Jesus Cristo morreu em teu lugar, que Ele se fez propiciação, Ele se fez sacrifício de Deus por você. É suficiente. Com a tua boca você confessa, no teu coração crê. Glória a Deus por isso, irmãos. É tudo graça. Olha que coisa. Posso começar a terminar a mensagem? Olha que interessante, irmãos. Dá para imaginar
que Judas se sentia amado? Alô? Não dá para imaginar que ele se sentisse menos amado, porque ia ser muito cara de pau. Alô? Mas aquilo que ele recebeu teve muito pouco efeito na vida dele, porque ele preferiu resolver os seus problemas na frente do que preservar a comunhão com o Senhor. Escuta aqui, meu irmão, presta atenção. Deixa eu te falar algo. Judas não acreditava que Jesus morreria. Judas não acreditava, porque não era a primeira vez que o Senhor tinha escapado da mão daqueles que tentaram matá-lo. Agora, Judas tinha, a perspectiva dele era nele mesmo. Por quê? Porque ele havia contraído umas dívidas, cuidando das finanças. Eu pus a mão no cabelo aqui, irmãos. E os líderes fizeram agora um vídeo das manias do pastor. Não vai passar aqui não. Senão eu vou quebrar tudo aqui. Não vou quebrar não. Os caras, irmãos, pegam um vídeo lá e o cara que supostamente é o pastor fica coçando a cabeça lá. Agora eu... Entre outras coisas que eles me aprontaram. Mas nós vamos acertar na Santa Ceia. Então presta atenção. Olha o raciocínio do irmão Iscariotes, que até então era irmão. O cara estava na diretoria, mano. O cara estava no presbitério. E o cara do caixa costuma ser um cara forte. Ó o DV. Oh, é o cara que... Olha o raciocínio. Fiz as minhas pilantragens aqui no caixa. A Bíblia, Jesus disse que ele era ladrão. Olha que plano bonito. Vem do Senhor pelas 30 moedas. Recebo a grana por ter entregue. Jesus já tinha escapado de uma e de duas. Escapa da terceira, todo mundo fica feliz. Olha que bonito. Tanto é que ele se suicida depois que sabe que o Senhor foi preso. Porque Jesus nunca tinha sido preso. Olha que interessante. Armou para resolver o seu problema. Mas é maravilhoso. Jesus, quando o encontra lá no Getsêmani e recebe o beijo de Judas, aquela palavra de Jesus é maravilhosa. Oh, meu amigo, a minha amizade está aberta aqui para você. Não é de arrebentar, irmãos? Diga, Jesus é maravilhoso. Mas o grande problema de Judas foi quando ele se afastou da mesa. Ele saiu para trair o Senhor, ou seja, ele saiu para resolver o seu problema, as suas questões, quando ele sai da mesa. Diga, Judas saiu da mesa. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá na comunhão, era a última ceia, o Senhor está distribuindo pão, está distribuindo cálice. Os 12 estão lá. Mas Judas tinha assunto mais importante do que a comunhão dos santos. Olha como isso é sério. Eu vou repetir. Judas tinha assunto pessoal mais importante do que a comunhão dos santos.
Sabe, irmãos, nada pode te abençoar tanto quanto a comunhão. Porque Jesus recebeu todo o poder, todo. Em Efésios está escrito. E todo o poder, Ele deu para quem? Para quem que Ele deu todo o poder? Para a igreja. Não existe ação de Deus fora do corpo de Cristo. Não existe ação de Deus no contexto da comunhão dos santos. Não existe. Pelo amor de Deus, não acredite que você possa servir a Deus separado daquilo que é mais importante para Cristo, que é a sua noiva, que é a sua igreja. O problema de Judas é que ele se afastou do corpo. Ele se afastou da igreja. Ele se afastou da comunhão, da proteção que ele tinha. Pedro o protegia, João o protegia, Tiago da mesma maneira, Bartolomeu também. Mas quando ele sai da mesa, o demônio o pegou. Ele sai da mesa, o demônio o pegou, cegou a sua mente, e ele foi lá e entregou o Senhor. Mas como ele estava afastado da mesa, ele também não pôde ouvir aquilo que Pedro, o mesmo Pedro, presta atenção nisso, irmãos. Eu tenho para mim que Pedro, a traição de Pedro foi mais pesada que a de Judas, por uma simples razão, porque Pedro estava mais perto do Senhor do que Judas. E vem cá, meus irmãos, Jesus já sabia que um iria traí-lo, as moedas de prata já estavam profetizadas, desde José, que foi vendido da mesma maneira pelos seus irmãos. Sair da mesa foi o problema de Judas. Pedro também vai lá e nega o Senhor 3 vezes. Mas o que Pedro faz? Volta logo para a comunhão. Quando o Senhor avisa assim, olha, eu vou me reunir com os discípulos lá na Galileia, manda chamar Pedro. Ele poderia ficar lá cheio de mimimi, nhanhanhé. Mas ele foi com os irmãos. E por ele ter ido com os irmãos, ele pôde ouvir 3 vezes do Senhor. Pedro, o negócio aqui é o seguinte, você me ama. O negócio aqui é o seguinte, você me ama. Você entendeu que eu te amei? Você entendeu que eu te amei? E você me ama? Qual que é a tua resposta? Mas Pedro estava na comunhão. Pedro estava junto com os irmãos. Ô irmão, tem tanta coisa preciosa. Tem tantos irmãos preciosos aí do seu lado. Dá uma olhada para eles. Eles são muito preciosos para você. Todos receberam o mesmo amor. Judas olhou para ele e disse assim, esta igreja para mim não é boa. A igreja para mim não é boa. Amados, em nome de Jesus, tão certo como não há vida longe de Cristo, não há vida longe da igreja. Tão certo que no passado Deus falou pelos pais, pelos profetas, mas neste tempo falou pelo Filho. Agora o Senhor decidiu falar pela igreja. O Senhor, na plenitude dos tempos, falou pelo Filho. Agora a voz do Filho está na igreja. É o corpo que expressa a cabeça. E Cristo é feito como cabeça de um corpo chamado. Em nome do Senhor Jesus, eu proclamo aqui nesta noite que todo espírito de mentira é repreendido em nome do Senhor Jesus. Igreja não tem poder de bagunçar a vida de ninguém. Igreja só tem poder para curar. Igreja não tem poder para complicar a vida de ninguém. A igreja só tem poder para levar a igreja, para levar o corpo de Cristo até aquele casamento que vai ser o casamento da história. Jesus e a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a igreja. A igreja está montada, a igreja está estabelecida. Sou eu e você, meus irmãos. São a todos aqueles que vivem por fé no Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus,
Não aceita essa mentira do diabo. Nos Estados Unidos alguém soltou uma frase: Jesus yes, church no. Jesus sim, a igreja não. Está estabelecida a mentira satânica, para assim como Judas sair da mesa, alguém sair da mesa. Quando sai da mesa, o diabo vai tomar a mente, e você vai desconfigurar. Eu preciso tanto do corpo, quanto você precisa do corpo de Cristo, meu irmão. Eu sou tão parte do corpo como você. Eu tenho também a minha célula de edificação. Eu lidero uma célula, sou liderado. Eu pastoreio, mas sou pastoreado. E eu sei o quanto que vocês me abençoam. Eu sei quanto o espírito de profecia tem estado na boca dos irmãos que têm me abençoado aqui. Que coisa boa é ser admoestado pelos filhos. E não são poucas as vezes, meus irmãos, que os meus filhos na fé têm liberdade de dizer: pastor, você sabe quando você é amado, você é honrado. Mas acerta isso aí. Oh, filho, é verdade. Oh, meu Deus. Pastor, cuidado daquele jeito que você fala isso. Alguém pode ver de outra maneira, eu sou feito, é verdade. Eu acho que não passa uma semana. Eu acho que não passa uma semana de eu ser edificado pelos meus irmãos. Eu estou absolutamente aberto para ser edificado pela igreja. E eu amo quando os irmãos rasgam o coração e falam tudo que eles pensam. Aí eu tenho toda a liberdade de falar tudo também. Estou todo dia dando aula para 4 meninos que anseiam o pastorado. Sou muito abençoado por esses meninos. De vez em quando eu sento e dou no couro deles. De vez em quando a onça bebe água. Porque ainda estão crescendo. E o pai só castiga o filho que ama. Só castiga filho que ama. Todos receberam o mesmo amor. Judas foi buscar os seus próprios interesses e saiu da mesa. Largou a mesa. Largou o lugar da comunhão. O problema de Pedro foi outro. O problema de Pedro é que ele acreditava muito nele. Esse era o problema de Pedro. Ele era muito autoconfiante. Ele achava que ele era o cara. Ele não tinha coração de Judas. Mas ele era cheio dele mesmo, cheio de justiça própria. Ele acreditava na bondade dele. Ele acreditava que as revelações que ele tinha faziam um cara um pouco melhor. Mas olha que interessante. João simplesmente recostava a cabeça no peito do Senhor. E se chamava de discípulo amado. Isso é muito legal. Como é que é seu nome? Tiago. E o seu nome? Bartolomeu. E o seu? Felipe. Dá RG aí, moço. Tomé. Dá RG aí. André. Dá RG aí. Tiago, filho de Alfeu. Dá RG. João, vírgula. O discípulo amado. Parece soberba. Parece pretensão. Como é que é? Vou dizer de novo. João, vírgula. O discípulo amado. John, come on, the beloved disciple. João, o discípulo amado. E se quiser substituir só por
Discípulo amado está melhor. Muda o RG aí. De João para discípulo amado. Nada de justiça própria. Quando o Senhor disse assim: eu vou ser colocado na mão dos malfeitores, João nada expressou. Mas quando o Senhor está lá na cruz, quem que está lá pertinho dele? Qual o único discípulo que foi lá ao pé da cruz? Só João. Aleluia. Quem se sente amado vai até o fim. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Hein, tia Miriam? Não é maravilhoso? O cara que achava que era o cara: não te deixarei, Senhor. Todos podem te deixar. Aqui não, mano. Aqui é nós. Como é que é o símbolo? Tamo junto. Tem um símbolo agora. Tamo junto. Junto e misturado. Tamo junto. Aqui, ó. Aqui é Pedro, mano. Ó, aqui é Pedro. Beleza, Pedrão. O galo não vai cantar antes que você me negar 3 vezes. Mas não tem problema não. Vai na Galileia que a gente vai se encontrar e nós vamos acertar essa parada. Porque você pode me trair, mas você continua sendo amado. Judas buscava o seu interesse próprio e saiu da mesa. Pedro acreditava muito em si, e por acreditar muito em si, não recebeu o amor. Acreditava que ele amava Deus. Esse que era o problema. Ele acreditava tanto nele, que ele acreditava que ele amava Deus, a Cristo, a ponto de dar vida por Cristo. Era isso que ele acreditava. Ou seja, eu sei que eu amo muito a Jesus, mas ele acreditava isso, Jorge, na mente dele. Hora que a onça bebeu água. Ó, rapaz, você fala como um dele. Tá de brincadeira. Rapaz, tu é da Galileia. Os caras da Galileia falam tudo meio esquisito. Que é isso, rapaz? Nunca passei na Galileia. Meu negócio é na Pérea. Rapaz, você está se comportando como um deles. Está me estranhando. Mas glória a Deus por Pedro, irmãos. Porque o galo cantou. Ele logo se arrependeu e voltou para a mesa da comunhão. Alguém pode dar glória a Deus? João está de boa. Judas está na mente, arquitetando a treta. Pedrão está se achando. Vem cá, filhão. E Judas só está recostado, a cabeça no peito. João. E João só recostou. E lá na frente ele escreve: nisto conhecemos o amor, que ele nos amou. Diga: eu sou amado. A mulher pode dizer: eu sou amada. O que você vai escolher nesta noite, filho? Você pode escolher você é tão amado pelo Pai, porque saiu da mesa. E você saiu da mesa.
Vamos ficar em pé nesta hora. Espírito. Bagui, come over. Churabasuri kahamashira. Aleluia. Feche teus olhos, irmão. Amém. Feche teus olhos, feche teus olhos. Começa a receber o amor de Deus. Não dá para explicar, você só pode provar. Você só pode provar. Recline na cabeça do mestre agora.